Imagine que você pode ser um arqueólogo por um dia. Você viajará o mundo para resolver um mistério de civilizações há muito perdidas que desapareceram sem deixar rastros. Pegue seu cinzel e chapéu fedora e vamos lá! Você chega ao sudoeste norte-americano, onde um antigo mistério está esperando para ser resolvido. Você se dirige ao Chaco Canyon, nos arredores de Albuquerque, Novo México. Está quente e seco nessa área deserta. Você está aqui para visitar as antigas ruínas do povo Anasazi. Dizem que foi uma civilização próspera que encontrou um fim misterioso. Você percorre alguns quilômetros antes de começar a escavar a forma das habitações construídas em pedra no meio do cânion. Este é Pueblo Bonito, um complexo do século X que contém até 800 quartos e tem mais de 5 andares de altura. As construções são lindas e feitas de arenito. Para acessar o complexo, seus habitantes construíram uma rede de estradas de 650 quilômetros, algumas delas com 10 metros de largura. Está difícil compreender que foi construído há tanto tempo. Tudo parece tão bem preservado. Os Anasazi reinaram sobre a chamada região dos Quatro Cantos de 100 d.C. até cerca de 1600 d.C. Durante esse tempo, eles construíram uma civilização que se estendeu por mais de 80 mil quilômetros quadrados, incluindo Colorado, Novo México, Utah e Arizona. De pé dentro de uma enorme kiva, uma câmara cerimonial subterrânea, você se pergunta o que aconteceu com o povo Anasazi. Cientistas analisaram anéis de árvores e descobriram que a população Anasazi viveu um período de grande seca. Acredita-se que essa seca tenha durado 23 anos e possivelmente não houve nenhuma chuva durante esse período. Isso definitivamente afetou sua subsistência, desde desnutrição até batalhas por alimentos e recursos. Mas será que foi suficiente para fazer 30 mil pessoas fugirem de casa? Pesquisadores dizem que essas pessoas deixaram suas casas com seus pertences ainda no lugar. Conchas foram deixadas em tigelas de cerâmica, celeiros ficaram cheios de suprimentos. Era como se tivessem a intenção de voltar, sem nunca ter tido a oportunidade de fazer isso. Durante muitos anos, os arqueólogos acreditaram que a seca era a razão do desaparecimento dessa sociedade próspera, mas há outras evidências que mostram uma história diferente. Antropólogos dizem que os pueblos ancestrais, como também são chamados, eram uma população exemplar. Eles eram pacíficos e viviam juntos em harmonia. Mas não é isso que sua arquitetura mostra. Eles se isolaram do resto do mundo construindo seu povoado bem alto no topo de penhascos e construíram muros e outras estruturas de segurança a fim de se protegerem. Do que eles tinham tanto medo? Recentemente, arqueólogos começaram a estudar fósseis ósseos dos pueblos ancestrais e encontraram evidências que sugerem que, no final de sua civilização, as coisas poderiam ter ficado bastante desconfortáveis. Evidências mostram que os líderes locais estavam governando usando métodos baseados no medo. Castigos severos começaram a ser infligidos àqueles que não seguiam suas regras rígidas. A razão pela qual isso aconteceu ainda é um mistério, e você pode precisar de muitas outras viagens de escavação para descobrir a verdade. É uma sorte que seu próximo destino esteja realmente perto. Ainda no Novo México, você vai visitar Blackwater Draw. É um sítio pré-histórico nacional que guarda a história do povo Clovis. Você fica chocado ao descobrir que os Clovis são possivelmente os humanos mais antigos a terem habitado os Estados Unidos. Eles foram os primeiros humanos a supostamente cruzar o Estreito de Bering e seguir as trilhas sem gelo até as planícies do sul dos Estados Unidos. Tente imaginar como era essa área quando o povo Clovis perambulava por essa terra. Um enorme lago natural com mamutes, preguiças gigantes, tigres dentes de sabre e bisontes muito maiores do que os que temos hoje vagando por aí. O sítio arqueológico que você está visitando mostra que o povo Clovis era de grandes caçadores. Dá para identificar os ossos de vários mamutes e até mesmo as ferramentas de pedra que esses ancestrais pré-históricos usavam para caçá-los. Alguns fósseis datam de 13 mil anos atrás, período também conhecido como o fim da última era do gelo. São apresentadas duas possíveis teorias sobre o desaparecimento do povo Clovis. É possível que durante os últimos 1.500 anos da última era do gelo, mudanças no clima tenham causado uma escassez de alimentos. Os cientistas também acreditam que essa situação foi agravada pela caça excessiva. Outra teoria sugere que um grande meteoro atingiu a América do Norte, e isso foi suficiente para alterar o clima e fazer o povo Clovis migrar para o sul para tentar sobreviver. Mas a verdade é que não há evidências de que nada disso tenha acontecido. A seguir, você voará para o Oceano Pacífico, para a misteriosa Ilha de Páscoa. Este lugar nos deixou com muitas perguntas. Desde a construção de estátuas com 4 metros de altura até o súbito desaparecimento do povo Rapa Nui que habitava a região. Você chega em Anaquena, uma praia de areia branca na costa norte da ilha.
Pesquisadores acreditam que essa área foi um dos primeiros povoados Rapa Nui. Pode-se dizer que você está no fim do mundo, pois está a mais de 5.000 quilômetros de distância da América do Sul e a 1.600 quilômetros de distância da ilha mais próxima. Em cerca de 800 d.C., quando os primeiros humanos chegaram, a ilha era um oásis. Hoje em dia, a área é majoritariamente deserta. Você obtém sua primeira pista sobre a queda dos Rapa Nui de um poço de escavação que você abre na praia. Há evidências claras da presença humana: carvão, ferramentas e ossos, alguns deles pertencentes a ratos. Bingo! Quando os humanos chegaram à Ilha de Páscoa, trouxeram consigo companheiros roedores. Eles provavelmente não sabiam disso na época, mas esses roedores contribuiriam em grande parte para o seu desaparecimento. Os ratos adoram palmeiras, o que ajudou a desmatar a vegetação natural da ilha gradualmente ao longo dos anos. Mas tem outra pista. Olhando para os dados genéticos, você descobre que os sul-americanos entraram em contato com os Rapa Nui por volta de 1722. O que poderia ter acontecido com essa população é o mesmo que aconteceu com outros grupos mais isolados. O contato com grupos estrangeiros provocou doenças que possivelmente levaram ao fim dos Rapa Nui. Para terminar sua viagem, você está indo para o Camboja. O país foi outrora o lar do grande Império Khmer do século IX até o século XV. As ruínas daqui são magníficas. Seu principal local de escavação é a planície de Angkor, construída ao longo do rio Mekong. Esse enorme local era a cidade Khmer mais importante da época. Fato curioso, Angkor na verdade significa cidade capital na língua Khmer. Os Khmer foram capazes de construir uma enorme rede de estradas conectando Angkor com o resto do império, e acredita-se que até 1 milhão de pessoas estavam espalhadas por todo o Império Khmer em seu auge. Era a maior cidade pré-industrial do mundo inteiro. É comparável em tamanho à moderna Los Angeles, para se ter uma ideia. Os Khmer também foram mestres construtores e engenheiros. Eles conseguiram construir um complexo sistema de irrigação que ajudou sua cultura de arroz ao longo dos séculos. E para conectar suas cidades, construíram quase 500 milhões de intrincadas rodovias e pontes. Sem mencionar a complexa arquitetura de seus edifícios religiosos, como Angkor Wat, um dos locais turísticos mais visitados hoje em dia no Camboja. Levou mais de 30 anos para ser terminado e se estende por quase 200 hectares. Naquela época, suas torres eram provavelmente decoradas com ouro, mas hoje o local é um labirinto de templos cobertos de vinhedos. Como seus colegas pesquisadores que vieram aqui antes de você não tem certeza do que fez com que essa civilização fosse varrida do mapa. Um palpite possível tem a ver com o clima da região. Monções fortes podem ter causado grandes inundações e severos danos à infraestrutura, especialmente ao sistema de água do qual o povo Khmer dependia fortemente para sobreviver. Mas outra razão poderia ter sido o conflito regional e a imigração. No final do século XV, o Império começou a diminuir em número, e isso poderia ter enfraquecido seu forte poder. Você pode não ir para casa com muitas respostas, mas certamente aprendeu muito, não é mesmo?